Olá, está começando mais uma edição do Porkcast. Meu nome é Neverton Brum, sou gerente de produção da Grossery Speak. E hoje vamos falar sobre produtividade, melhoramento genético e evolução dos indicadores no campo. Para essa conversa, tenho aqui Rafael Ono, gerente de genética, e Marcos Andonai, da nossa equipe de serviços técnicos. Bem-vindos, Rafael e Marco. Oi, Neverton, prazer estar aqui com você e com o Marco. Obrigado, Neverton, pelo convite de estar aqui mais uma vez no Porkcast para falar de um tema extremamente importante que é sobre produtividade. Obrigado novamente, pessoal. Para começar a nossa conversa de hoje, queria, primeiro ponto aqui a ser abordado, quando nós olhamos para a evolução genética dos últimos anos, na opinião de vocês, quais são os principais indicadores ou os indicadores que tiveram maior mudança nesses últimos anos do ponto de vista prático dentro de granja? Ô Neverton, falando então da parte de melhoramento genético, né, hoje a nossa ênfase não só na parte de nascidos, né, nascidos totais, nascidos vivos, natimortos, a gente foca muito também na questão da viabilidade dos leitões, né, na questão da diminuição da mortalidade pré-desmame. Então não adianta só nascer muitos leitões se não são leitões viáveis, né? Hoje nós podemos ali, como resultado dentro das nossas granjas, nós temos ali leitões abaixo de 600, 700 gramas, em torno de 6%. Então nossa uniformidade de leitegado hoje é maior, então contribui para a diminuição da mortalidade pré-desmame. Além disso, nós temos questão também da fêmea, né? Não só dos leitões, mas também da fêmea, dando ênfase muito na robustez delas, né? Fêmeas mais longevas que ficam mais tempo produzindo dentro do rebanho. Complementando aí também, né, eu acho que o campo está sentindo isso, tá? Então, a evolução que a genética está trazendo para nós ao longo dos últimos anos, dos últimos 5 anos, dá para se dizer, tá? A uniformidade dos leitões a campo, ela é muito boa, certo? Então o peso das leitegadas está muito bom e a gente vê no campo em situações, por exemplo, de sistemas de produção que a elevação aí de 0,8, 0,9 nascidos fêmeanos, e tem sistemas hoje com 20, 30, 50 mil fêmeas que o nascido está passando média acima de 17 nascidos totais. Então a gente vê uma evolução nítida nesse ponto no campo. Perfeitamente aqui, a evolução, e ela é muito clara, né, nessa parte de nascidos totais ou nascidos vivos. Nessa evolução genética, nós estamos, porque nasceu o animal, está ali pronto, nós estamos conseguindo entregar esse leitão, fazer com que ele seja desmamado, e não só desmamado, mas numa condição corporal boa, num peso vivo bom, para que ele tenha um potencial de crescimento satisfatório. Como que está sendo trabalhado isso? Neverton, hoje a gente tem trabalhado então dentro das nossas granjas elite a introdução de uma nova característica, que é o ganho de peso do leitão, né, como característica do leitão, não da fêmea, capacidade da fêmea de produzir leitão, o peso de leitão. Então hoje nós mensuramos o peso individual ao desmame, então nós temos ali o peso ao nascimento e o peso o desmame, e conseguimos saber o ganho de peso desses animais durante a lactação, tá? Então isso contribui ali para um animal mais vigoroso e com a mortalidade menor. Marco, na prática, lá no campo, a gente está conseguindo enxergar isso? Ou seja, esse animal, ele não estou apenas conseguindo desmamar, mas desmamar ele num peso, mesmo com leitegadas maiores, está sendo um leitão ainda com viabilidade, pesado, com potencial de crescimento? Sim, com certeza. Hoje o sistema brasileiro tem, principalmente agroindústria, sistemas cooperativistas, tá? O desmame passou de 21 para 28 dias, né? Então a gente tem um animal mais pesado, sendo desmamado das maternidades, certo? Com fêmeas aí podendo chegar a 280 quilos fêmea ano. Então esses animais estão indo para a creche mais saudáveis, melhores, e consequentemente a gente vai ter um ganho de peso maior na fase de terminação, tá?
Então, desde a uniformidade que está saindo das UPL, então isso contribui muito nos sistemas produtivos. Eu acredito aqui, se me permitam acrescentar, nós estamos, a suinocultura ou o produtor, no final do dia, nossa moeda, o que faz ganhar dinheiro para o produtor é o quanto de carne, o quanto de peso vivo eu estou entregando, né? Então, obviamente, esses indicadores todos eles são importantes, ter uma evolução na parte de nascidos, de desmamados, mas eu tenho que ter carne, então eu estou desmamando o maior número de leitões, mas mantendo um peso ou com um peso mais elevado, e aí pegando o ponto que você mencionou, Marco, de elevou a idade ao desmame. Isso, obviamente, do ponto de vista reprodutivo, o meu parto porca ano ele tem uma leve queda, mas eu compenso isso em quilos desmamados por fêmea por ano. Portanto, do ponto de vista financeiro, eu acabo tendo uma rentabilidade maior do negócio. Vamos para um outro ponto aqui. Se o melhoramento genético ele está evoluindo, está entregando um potencial maior para as unidades produtivas, aí eu, novamente, olhando lá para o campo, tá? na produção, quais são os pontos fundamentais, eu diria que até não negociáveis, para que o sistema produtivo, para que as unidades produtivas possam realmente capturar todo esse ganho do potencial genético que está sendo entregue? Então, Neverton, eu acho que primeiro ponto é gestão, tá? Eu acho que as granjas estão muito bem geridas, principalmente as que estão entregando aí seus 37, 38 desmamados fêmea ano. Equipe, certo? É uma equipe que está unida, com treinamentos. São granjas que têm pouca rotatividade de funcionário, que eu acho que influencia muito hoje no dia a dia de granja, tá? Retreinar e toda essa parte aí de pessoas mesmo. Mas, olhando para os animais mesmo, eu acho que muito se falou e ainda se fala muito hoje, que é o score corporal das matrizes, tá? Então, se a gente tiver uma matriz aí no score corporal ideal, sendo bem cuidada, principalmente na fase de lactação, que é onde a fêmea perde um pouco de score, então ela tem que ser bem alimentada, ter uma ambiência adequada. Eu acho que tudo isso é um conjunto, tá? Que faz com que essas granjas produzem bastante, entendeu? E eu acho que a cada ano que está se passando tem mais e mais e mais granjas, entendeu? Então, os sistemas produtivos brasileiros como um todo, nós estamos com uma média alta, certo? E ao longo dos anos a gente vê uma evolução muito grande no campo, entendeu? E aí, infelizmente, o campo ele se autorrestringe também, né? Então, quem não evoluir, infelizmente vai ficar para trás, tá? Mas tá muito bom hoje. Fêmeas mais produtivas com um número de leitões maiores, seguramente vai demandar, vai trazer novas demandas, seja do ponto de vista de produção ou de manejo, até mesmo readequação, às vezes, de instalações para isso, nutricional, obviamente, porque vai demandar mais da fêmea ali no momento de lactação. Então, ótimo ponto, Marco, porque é um conjunto, a gente tem que estar atento para isso, para o todo, e o que nós fazíamos ontem não garante o nosso sucesso de amanhã, certo? Olhando, acredito que nesse contexto aqui, Rafael, o ponto sanitário, né, de estabilidade sanitária do rebanho, dos animais, para garantir a extração desse potencial genético existente nos animais, ele seja importante. Como que a genética vem contribuindo nesse sentido? Como a gente sabe ali, né, então as granjas elite, né, as granjas núcleos, elas possuem um alto status sanitário, possuem às vezes muito mais funcionários do que uma granja comercial, né, por fêmea. A genética, então, a granja elite, ela consegue então extrair todo o potencial dos animais, mas no final das contas o que a gente quer é o resultado no campo, né, na realidade. Então, nesse sentido, nós temos o programa de NextBred materno, então, onde nós avaliamos as fêmeas em condições reais,
né? Ali a fêmea, na nossa matriz, nas condições comerciais, ali com o produtor. Nós fazemos, então, a mensuração dos dados, fazemos genotipagem para fazer o link com os animais das nossas granjas elite, com isso contribuindo com a avaliação genética, né? Produzindo animais também que não desempenham bem somente nas granjas elite, nas granjas núcleo, como também no extrato comercial. É uma verificação se aquilo que está sendo trabalhado geneticamente num ambiente mais controlado, mais especializado, diria assim, se no desafio de uma granja comercial a campo, numa realidade do sistema ou da cadeia produtiva, se ele se expressa se realmente. Está se concretizando realmente. Perfeito, ótimo. Marco, para a gente tentar fechar esse ponto, dentro desse contexto todo, do ponto de vista de ambiência, de modo geral, que você poderia estar trazendo isso? Qual que é a contribuição? Há ganhos? Vale a pena investir nisso? O que você tem visto a campo? Então, eu acredito assim, né, Everton, principalmente na área de maternidade, independentemente se for no centro-oeste ou no sul do Brasil, são regiões quentes e o período de verão no sul é muito quente. Então, as maternidades como um todo, elas estão sendo climatizadas no geral. Mas as gestações, principalmente no sul, que tem vários períodos durante o dia, faz calor, faz frio, eu não sei se tem necessidade de climatização de gestação, tá? Mas a maternidade é importante, principalmente no período de verão, por consumo de alimentação das fêmeas, tá? Então, o animal meio que auto se restringe por conta do calor, que é como um ser humano, tá? Então, a gente também não se sente bem no calor, a gente procura um ar condicionado e tal, e é o que a gente está tentando fazer nas granjas. Obviamente, tu vai dar um conforto para ela, vai melhorar a questão de ambiência climatizando a maternidade, mas não vai ser aquela climatização com uma temperatura externa de 40 graus. O barracão vai ficar com 30, 29, então mesmo assim vai ser quente, tá? Mas a gente vai diminuir aquele calor dentro da granja, tá? Então eu acho que tem que avaliar aonde está, se passa vento ou não, enfim. Então é muito relativo, mas as estações, no geral, a gente não vê climatização, tá? Mas a maternidade, praticamente todas as granjas são climatizadas. Nós estamos num país que tem um país tropical, então com a variação, com a sazonalidade muito forte, né, em termos de temperatura, e isso acaba impactando, até porque o suíno, a amplitude térmica, eu acho que ela talvez seja mais prejudicial até do que qualquer outro fator. E aí é bom nós estarmos atentos nesse ponto, né? Porque à medida que o material genético evolui, produz mais, eu tenho leitegadas maiores, que são mais leitões da mesma fêmea para estar consumindo leite, está exigindo mais dessa fêmea. Então, quanto menor para mim, tá, a minha variação, por exemplo, aqui de temperatura, consigo conceder um conforto maior para este animal, seja para o leitão, mas principalmente para a fêmea, obviamente se traduz em consumo de ração, consumo de água, que entrega leite no final e é o leitão mais pesado, ok? Quando nós olhamos, e aqui, Marco, você mencionou de algumas propriedades com resultados muito bons, né? Quando nós olhamos para essas granjas que estão com resultados espetaculares, que estão conseguindo extrair o potencial genético que está sendo entregue desses animais, na sua visão, assim, o que eles estão fazendo de diferente em relação a outras granjas que não conseguem entregar o mesmo resultado? Então, no meu ponto de vista, né, Everton, eu volto a falar, gestão de granja, tá? Muito se fala em mão de obra familiar, eu acho que é um ponto que a gente tem muito ainda em várias partes do Brasil. Claro, são granjas menores, né? Mas eu acho que a questão de gestão, equipe de granja e cuidado com os animais, tá? Eu acho que a parte sanitária também influencia muito, certo? O sistema brasileiro está
tá tendo uma onda nessa questão de animais livres, e o animal livre ele produz mais e ele entrega mais. Então eu acho que é um movimento correto que tá sendo feito, certo? Isso aí vai ter retorno lá no frigorífico depois, em questão de condena, enfim, eu acho que é rentabilidade para os produtores. Então eu acho que é nessa linha aí que eles estão seguindo, tá? Mas é diferenciado. As granjas são diferenciadas. Rafael, quando nós imaginamos aqui, ou a gente, situações como essa, maior produtividade, maior capacidade produtiva daquele material genético, obviamente ficamos um pouco preocupados, é uma tendência isso, natural, de falar assim, o que eu vou fazer para atender, né, não ter perda desses animais e poder atender, ou até eu diria o seguinte, esse animal está se tornando mais exigente, não do ponto de vista nutricional, nada disso, mas eu falo do ponto de vista operacional, né? Então, assim, olhando neste caminho, nesse sentido, o que a genética, ela vem trabalhando algo nesse caminho, resumindo aqui, esse material genético com maior capacidade produtiva, ele está se tornando mais complexo do ponto de vista operativo ou não? A genética está trabalhando algo nesse sentido? Neviton, isso é um assunto muito importante, né? Hoje o que a gente tem feito dentro do programa é a utilização da inteligência artificial, né? Hoje, então, nós estamos em teste, né? Fazendo testes com câmeras nas salas de parto, onde nós conseguimos observar o comportamento das fêmeas, né? Ver o que está acontecendo, o que está de diferente, né? Algumas das características que nós estamos avaliando, por exemplo, a duração do parto, né? Vamos ver se existe a diferença muito grande nisso, o que está influenciando, e também depois, óbvio, se é uma característica herdável ou não, né? Se a gente não adianta a gente conseguir medir, né? E se não é uma característica herdável. Hoje está sendo também muito avaliada a questão do consumo, né? Lógico, com a adoção de tecnologias, né? Com máquinas de alimentação também na sala de parto, onde a gente consegue avaliar então o consumo das fêmeas, né? Não fica numa medida subjetiva ali. Como o Marco mencionou hoje, a questão do funcionário é um problema não só na suinocultura, mas em diversos setores. Então hoje, com essa automatização, nós temos medidas mais precisas. Então, se aquela fêmea está comendo mais ou não, em que períodos, né? Nós conseguimos avaliar mais o comportamento desses animais e é óbvio, com esses dados a gente começa a fazer mais inferência, né? Sobre o que a gente está buscando ou não, né? Ou seja, estamos indo para uma suinocultura de precisão. Sim, com certeza. Olhando para esse cenário, e eu trago o tema para vocês dois aqui. Nós temos, cada dia que passa, uma dificuldade maior com mão de obra, pessoas. Eu tenho mais tecnologia chegando. Eu tenho um recurso que é limitado, mas eu preciso continuar evoluindo no meu sistema produtivo. Posto isso, na opinião de vocês, se eu olhar para a granja como um todo, sei que eu tenho um potencial de extrair um melhor desempenho da propriedade, da granja, mas eu tenho o meu recurso limitado. Onde eu devo priorizar? Por onde eu devo começar? Então, Neviton, eu acho que é um conjunto como um todo, tá? Desde a parte sanitária, com parte operacional, eu acho que a gente tem que fazer reciclagem dos operadores anualmente, tá? Por mais que tem pessoas aí na suinocultura trabalhando há 30, 40 anos, o animal mudou, as instalações mudaram, mudou muito, os manejos mudaram, então tem muita coisa que mudou ao longo dos anos. E eu acho que essas reciclagens que a gente faz a campo é muito importante. Quebra de paradigma, tem muita coisa que aconteceu também, tá? Então é uma evolução constante que nós temos que estar a todo momento pronto para isso, tá? Então
as coisas mudam e a gente tem que fazer da melhor forma, tá? Então, eu acho que é um conjunto de fatores para seguir em frente, tá? Eu concordo com o Marco. A gente faz muito investimento nas nossas grandes na parte da genética, mas a genética em si ela não faz nada sozinha, né? A gente fala que a genética é a locomotiva, né, da suinocultura, ela vai puxar, vai direcionar para onde a suinocultura vai, mas não adianta ela fazer direcionar se a gente não tiver esses investimentos em instalação, em mão de obra, em nutrição, em sanidade, como foi citado, tá? Então eu acho assim, é um investimento em todas as áreas, porque se você falhar em uma das áreas, você compromete todo o seu sistema produtivo. Me permito aqui talvez resumir o que vocês trouxeram. Cada um tem sua realidade, certo? E dentro dessa realidade, o que é aplicável para mim pode não ser para você ou para você. Então talvez seja interessante aplicar aquele conceito do 80-20, certo? É onde vai ter maior retorno. Eu não preciso colocar todo o meu recurso, seja ele financeiro, de tempo, de energia, em um único ponto, mas dedicar a maior parte dele naquele que vai me trazer maior retorno, que vai ter maior impacto. Então esse diagnóstico, ele é importante, precisa ser bem feito, né? E é interessante, por mais tecnologia que chegue, e aí não só para a suinocultura, mas para o todo, né, no nosso dia a dia, isso se aplica também. Independentemente da tecnologia que chega, inteligência artificial, robótica, o que for, por trás disso tudo vai ter uma pessoa, né? Então esse é um ponto que ele é constante, ele não muda, né? Embora seja uma dificuldade, questão da mão de obra, que vocês trouxeram aqui, é algo que a gente tem que estar sempre focado e dedicado, porque no final do dia é a pessoa ali por trás da máquina ou do que for que faz acontecer. Que faz a coisa acontecer e funcionar da forma que deve ser, né? Muito bem, chegando no final aqui, se vocês gostariam de deixar alguma mensagem final, alguma orientação, para que, se eu como produtor, gestor de uma propriedade, assim, por onde eu devo começar, o que eu devo fazer, enfim, alguma mensagem final que vocês queiram deixar aqui conosco. Bom, eu acho que um ponto extremamente importante, tá, é cuidar e valorizar as pessoas que vocês têm na granja. Eu acho que é isso que importa hoje. Cuidem das pessoas, que quem faz a diferença, quem faz os 37, 38 desmamados são elas. Então a gente tem que pensar nisso sempre, tá? E obrigado pela oportunidade. Eu concordo aí com o Marco, são as pessoas que fazem acontecer, né? Não adianta a gente ter a melhor genética, a melhor instalação, a melhor nutrição, se não tem aquela pessoa que faz acontecer, que está ali, que aperta um botão, que dá a ração, né? Que auxilia no parto, que aplica a medicação, né? No final das contas são essas pessoas que importam, né? E hoje, como a gente discutiu, é um gargalo, né? Então eu acho que temos que valorizar o que a gente tem dentro de casa. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela contribuição de vocês aqui conosco. Obrigado, Marco. Obrigado, Rafael. E a vocês, muito obrigado pela atenção conosco e até o nosso próximo podcast.